Olá, tudo bem com você? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? Meninas, eu preciso confessar algo para vocês. É a terceira vez que eu vou gravar esse vídeo. Gravei o primeiro há 2 dias atrás. Na hora não senti de postar. Gravei um segundo, porque veio mais revelações de Deus e eu quis gravar um segundo, porque eu aprendi com o Senhor que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com excelência. E eu falei, opa, vou gravar o segundo. Gravei um outro e eu gravei com a TV ligada aqui atrás, no louvor, só que no zero, porque num outro momento eu acabei deixando o som bem baixinho, mas na hora de postar no YouTube eles detectaram e bloquearam por direitos autorais. Então, aquele dia eu deixei só a imagem lá atrás, mas no volume 0. E mesmo assim, na hora de postar, eles bloquearam o meu vídeo. Então, hoje eu estou fazendo esse vídeo novamente, com a TV desligada, e vamos ver o que Deus tem pra gente hoje, porque só pode ter alguma coisa a mais, né? Então vamos lá, que Deus abençoe e que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada uma que vai assistir esse vídeo. Então vamos lá, continuando, né, na matéria perdão, hoje eu quero compartilhar com vocês algo. Lembra que nos vídeos anteriores eu comentei, vai ter um momento que eu vou contar um testemunho, eu vou explicar para vocês o que significa perdão ser uma decisão. Tá? Então hoje eu vou explicar para vocês dentro do meu testemunho, que eu tive que aprender na prática o que é decidir perdoar. Então, eu lembro, acho que isso foi em 2022. Eu não vou dar nomes aqui, porque eu não quero expor ninguém, mas eu não vou deixar de contar o testemunho, né? E era 2022, era um sábado de manhã, eu estava assistindo o Café com Pastores online, estava no meu quarto lá assistindo, sempre é de manhã, estava eu e meu marido, e de repente, naquele momento em que o pastor estava ministrando uma palavra, no meio daquela palavra o Senhor veio e trouxe uma específica para o meu coração. Isso era sábado de manhã, no domingo ia ser Dia dos Pais, e eu iria para Balneário Camboriú, na parte da tarde para tomar um café com meu pai, do Dia dos Pais. E o Senhor me trouxe uma direção naquela manhã e Ele disse, filha, amanhã eu quero que você lave os pés do teu pai e de mais uma pessoa da minha família e eu quero que você amanhã peça perdão. Gente, eu confesso para vocês que assim, ainda bem que Deus me pediu um dia antes. Porque se Ele me pede uma semana antes, é uma semana que eu ia ficar sofrendo. Porque o sábado não prestou mais para mim. Eu comecei a chorar muito, né? Eu fui tocada, fui realmente constrangida, né? Pelo amor de Deus e naquilo que Ele estava me pedindo. Mas eu vou dizer para vocês, que desconforto, que sensação horrível ter que pedir perdão, ter que ir lá lavar os pés. E assim, gente, a minha família, como eu sempre falei para vocês, a minha família não é cristã. Na minha família não existe isso, conversa, perdão, lavar pés. E eu sou a que me converti de verdade ao Senhor ali na minha família. Então, assim, algumas coisas eles ainda olham para a Sinara do passado. Né? Eu escutei uma frase esses dias que diz, né, que o lugar mais difícil de você prosperar é no meio dos teus. Por quê? Porque eles vão insistir em olhar para você e ver a Sinara do passado e não aquela que Deus tem transformado. Então, existia tudo isso, né? E por trás de tudo isso, orgulho, soberba, justiça própria, né? Então, tinha muitas coisas por trás e que naquele momento da obediência ao Senhor, muitas coisas são desconstruídas ali, muitas coisas ficam, né, no chão. Por isso que é muito necessário a gente obedecer. Mesmo que naquele momento para a gente não faça sentido. Mas se Deus estiver te pedindo, obedeça. Obedeça, porque você vai colher frutos disso.
E Ele nunca vai te pedir nada que não seja necessário. Eu lembro que um dia, esse testemunho ainda vai chegar, que eu não contei ainda, que ele me pediu algo uma vez e eu falei assim, pai, mas tá tudo bem com essa pessoa. E assim, aconteceu algo já faz 20 anos. Ele falou assim, filha, fazem 20 anos, mas está vivo diante de mim como se fosse hoje. Sabe aquela porta que a gente abre e não resolve, não conserta? Ela fica aberta, né? E a gente fica vivendo consequências dessas decisões erradas que a gente tomou, né? Muitas vezes sem a intenção, muitas vezes sem maturidade, mas ela está viva, ela está aberta, até que você feche, conserte e feche essa porta. E era isso que Deus estava me pedindo, né? Na prática era isso. Sinara, vamos lá resolver, encerrar esse ciclo para que nada atrapalhe o meu novo na tua vida. E é tão maravilhoso, gente, eu vou dizer para vocês. É difícil? É. É desconfortável? É. Mas é libertador. Confia em mim. E aí, então sábado foi muito difícil para mim, assim. Eu confesso que eu perdi a alegria do dia e o meu marido sentiu, assim, eu senti um peso. E ele falou, amor, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu falei assim, eu sei, amor, mas é impossível eu não sentir, né? É impossível. E aí, seguimos domingo para Balneário Camboriú. Quando a gente chegou lá, a minha mão tremia, suava, meu coração disparou e eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como? Sabe quando tu sabe que tu tem que fazer, mas tu fica pensando assim, meu Deus, a minha vontade era pegar as minhas coisas e fugir dali, não fazer. Mas criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E aí, meu marido estava junto, graças a Deus, né? O meu marido, foi sempre o meu ponto de apoio e sempre esteve comigo em todos os momentos. E eles tinham acabado de almoçar quando eu cheguei, a gente estava no salão de festas e o meu pai falou assim, pai, o meu time vai jogar, eu vou ali em casa rapidinho assistir, daqui a pouco eu volto. Aí eu olhei pro meu marido e falei, ai amor, e agora? Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, calma. Aí a gente deu uma limpada lá e ele falou assim, eu vou lá chamar o teu pai. Eu falei, pede para ele uma bacia, porque eu não tenho nada aqui, não foi preparado nada. Ele falou, pode deixar. Aí ele foi lá, chamou meu pai ficou meio assustado, ele disse, que a Sinara queria conversar com vocês. E ele falou, mas aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, é só algo que Deus pediu para ela fazer. Aí ele falou, tá bom então eu vou. Ele ficou confortável, porque como eu já tinha vivido um momento, né, de perdão com ele, então ele sabia que se Deus tinha me direcionado algo, ia ser algo bom, né? E ele veio. Aí ele chegou com a bacia, as minhas irmãs que estavam lá, as pessoas que estavam lá olharam, tipo assim, que é isso? Que o pai veio com bacia? E eu já estava esquentando a água. Aí eu arrumei a cadeira, as cadeiras, e eu falei assim, senta aqui pai, senta aqui a outra pessoa. Eu falei, sentem aqui. E eu falei tudo que Deus tinha ministrado no meu coração. Porque, gente, nesse momento não é para ficar enchendo linguiça, não é para ficar floreando, nada disso. Seja verdadeiro. E eu falei, Deus falou comigo ontem e eu tenho passado por esse processo e eu vim aqui pedir perdão por todos os meus erros do passado. E naquele momento, o meu pai, ele chorava muito. E ele disse, agora eu posso morrer em paz, porque vocês vão voltar a se falar. E enquanto eu estava lavando o pé dela, passou um filme na minha cabeça, assim, sabe? É verdadeiramente a gente olhar com os olhos do Senhor. Eu olhei para ela e eu vi toda a dor dela, sabe? Desde a infância, sabe? As desavenças com a mãe. E eu sei que tudo isso estava ali em forma de ferida, né? E aquilo revelava no comportamento, né? E só que eu estava tão de coração aberto ali, né? Eu estava tão... Era real o que eu estava vivendo ali. E enquanto eu lavava o pé dela, eu pedia perdão, fui declarando, fui liberando palavras ali, né? Conforme o Espírito Santo também foi me conduzindo. E eu chorei bastante,
né? Porque quando a gente obedece ao Senhor, é sempre uma mão de mão dupla, né? Então a gente está fazendo para alguém, mas a gente está sendo curada junto. Isso é muito maravilhoso. E aí, naquele momento, eu cheguei até a abraçar o pé dela e dizer assim, ó, que eu amava ela e que eu estava pedindo perdão e que se eu pudesse ter mudado o passado, eu mudaria, mas já que a gente não pode, estou aqui para te pedir perdão. E foi muito maravilhoso. Aí passei pro pé do meu pai, lavei o pé do meu pai também. Aí nisso tinha uma irmã minha lá e Deus não tinha me direcionado ela, mas quando a gente bota tudo no pacote, gente. Ah, mas aí já não é direção de Deus, não. Naquele momento, o Senhor... É que acho que se ele tivesse falado para mim que era para lavar o pé de todo mundo que tinha que lavar, talvez eu poderia dar uma segurada, né? Então eu falei, vem cá, senta aqui, eu também quero te pedir perdão por tudo, né? Se eu te causei algum mal, pelos erros, por não, né, ter mostrado Jesus através da minha vida em algum momento, né, por causa da religiosidade também que a gente carrega, né, enfim. E eu sei que foi assim muito profundo esse momento. E eu saí dali, a gente encerrou o que tinha que encerrar, teve muita choradeira. E teve um momento que eu estava ali lavando o pé, o marido dessa pessoa entrou no salão de festas. E quando ele viu a cena, ele gritou e falou que palhaçada, que é isso? Faz um monte de coisa errada e agora vem pedir perdão. Só que, gente, eu confesso pra você que eu não ouvi isso. Meu marido que me contou depois, eu escutei um barulho, tipo de porta bater. Mas eu vou contar pra vocês que a gente entra num ambiente espiritual onde a gente não escuta nada, não vê nada, a não ser aquele momento pelo qual, né? É como assim, eu tenho um compromisso, eu tenho algo a fazer e eu não vou abrir mão disso, sabe? É focado mesmo. Até nesse momento eu quero compartilhar com vocês, porque Deus, enquanto eu gravei os outros vídeos, Deus foi falando essa palavra comigo e eu confesso que eu nunca li por completo o livro de Neemias. Eu li algumas coisas, porque teve um retiro que eu fiquei 10 dias nesse retiro espiritual e todo o devocional era o livro de Neemias. Mas eu não lembro, até eu tô olhando, ele é todo rabiscado, mas eu acho que a gente leu só 10 capítulos de Neemias. Deixa eu ver. Agora deixa eu confirmar. Eu acho que a gente leu 10 capítulos, porque eram 10 dias, e faltou ali os últimos capítulos, né? Então, é isso que eu tô olhando aqui, porque são 13 capítulos e o 11, 12 e o 13 não tá rabiscado, até o 10 tá. Mas enfim, então, quando eu tava gravando os outros vídeos, o Senhor me lembrou de Tobias e Sambalate. Tobias e Sambalate, eles se levantaram contra Neemias quando ele recebeu uma ordem de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E olha que interessante. Eles riram, falaram, quem que você pensa que é? Quem que esse judeu acha que é? E foi mais ou menos isso que aconteceu naquela cena comigo. Quem que ela pensa que é? Quem que ela acha que ela é para estar vindo aqui fazer isso? E aquela cena confrontou ele, sabe? Eu entendi isso perfeitamente, que aquele ato de humildade, de humilhação, confrontou ele. E vai confrontar. Então, primeiro ponto nesse vídeo que eu quero deixar para o teu coração. Ei, Deus vai te dar uma direção, caminhe sobre a palavra dele. Não importa o que vão dizer, o que vão falar, porque gente para falar, gente para reclamar, gente para rir, vai estar sempre cheio. Mas caminhe sobre aquilo que Deus está te pedindo, porque Deus chamou Neemias para reconstruir os muros. Ele tinha uma missão. E isso está lá em Neemias 4, e quando fala de Tobias e Sambalate, mas aí eu fui grifando algumas coisas aqui. Quando Sambalate e Tobias ficaram sabendo que o muro tinha avançado, porque eles acharam que ele não ia durar muitos dias ali, mas ele viu o muro avançando, a reconstrução do muro. E olha só o que a Bíblia está dizendo aqui em Neemias 4, versículo 7.
Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, deixa eu ver se é isso, Asdod, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Tobias e Sambalate aqui representam a figura do inimigo. Porque quem é que fica furioso quando você começa a fechar as brechas? Quando você começa a restaurar os muros que foram desconstruídos da tua história? E era isso que Deus estava me pedindo. Filha, vai e reconstrua os muros da tua vida. Restaure os princípios quebrados. Ah, meu Deus, que coisa linda. Quando eu li isso aqui, eu disse, é isso. E eles vão ficar furiosos mesmo. E naquele momento, né, que aquela pessoa entrou e gritou e riu, ele estava manifestando isso. Só que, sabe o que Neemias responde? Aí, não sendo suficiente rirem, falarem, debocharem, lá no capítulo 6 fala assim, ó, quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído, era Neemias falando aqui, que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até eu não tivesse colocado as portas nos lugares. Então ele estava dizendo assim, ó, que quando eles souberam que ele tinha reconstruído os muros, fechado as brechas, mesmo que embora ele ainda não tivesse colocado as portas, mas o muro estava reconstruído e as brechas fechadas. Olha que tremendo isso. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal e por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta, porque eles estavam querendo marcar um encontro, conversar com Neemias, porque eles estavam armando algo para Neemias, mas Neemias estava ligado aqui, ó, tinha ligação direta com o pai. Olha o que Neemias responde para eles. Neemias não perdeu o foco. Neemias não se distraiu, porque eles queriam era distrair Neemias, tirar Neemias da missão. Olha o que Neemias respondeu para eles. Estou executando um grande projeto e não posso descer, não posso ir falar com vocês. E aqui, né, eu dou uma pausa e eu quero te falar algo. Quando Deus te pedir algo, obedeça e se mantenha como Neemias. Eu estou, olha só, executando um grande projeto e não posso descer. Mas depois eu vejo na outra versão, porque senão esse vídeo vai acabar ficando longo. Mas eu já escutei a versão que é assim, ó, estou comprometido com uma grande missão e não tenho tempo a perder. É mais ou menos isso que a gente tem que falar para os nossos opositores quando Deus te levantar para reconstruir os muros da tua história. Sabe por quê? Porque tem mais uma parte aqui que eu achei maravilhoso que fala da geração. Olha só, lá em 4:14, ele está falando assim, ó, não tenham medo deles, de Tobias e Sambalate. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. E aqui o Senhor falou comigo, filha, não tenha medo, porque eu, o Senhor, sou grande e temível. Então, não tenha medo de se posicionar naquilo que Deus te pediu, sabe por quê? Porque a tua geração depende do teu posicionamento hoje. Vai ter coisas que você vai fazer hoje, que você vai plantar hoje, que você não vai colher, mas a tua geração vai colher. Então, é sobre uma geração, não é só sobre você. Porque às vezes a gente está olhando só para o nosso umbigo, vai doer agora. Não olhe para a bagunça do agora, mas para a recompensa do amanhã. Então, vamos seguir. Então, naquele momento eu não ouvi nada, acabamos, selamos aquele momento, batemos até uma foto e fomos embora. E eu confesso que eu vim para casa, eu não sabia que eu ainda tinha tanto peso para tirar de sobre mim. E eu vim muito mais leve, muito mais decidida a obedecer de pronto, sabe? Quando Deus me pede,
sem revidar, sem demorar, porque eu estava experimentando dia após dia o que é que a obediência nos traz de benefício. E aí, ok, vida que segue, a gente nunca mais, né, continuei falando com meu pai, mas com essa pessoa a gente só se encontrava às vezes em alguns momentos de família. E eu acho que uns 8 ou 9 meses depois, estou eu limpando meu banheiro. Gente, ali pra mim tinha encerrado, né? Tava tudo certo. Pra mim, tudo ok. Perdão não é sobre outra pessoa, perdão é sobre nós. Então, pra mim, tava resolvido. Fechei aquela porta e aquela porta eu não volto mais para abrir, bagunçar, mexer. Não. Tá limpo, limpei, consertei, fechei a porta. É sobre isso. Quando, há 8 meses depois, eu tô em casa limpando meu banheiro. E Deus fala muito comigo quando eu tô limpando o banheiro. Tem amigas minhas que, assim, quando eu falo assim, quando eu tava limpando o banheiro, elas falam, conta, porque Deus sempre fala contigo quando tu tá limpando o banheiro. É muito gostoso, assim. E aí eu tava limpando o banheiro e, escutando louvor, o Senhor falou pra mim assim, filha, começa a rejeitar toda a palavra de maldição que tá vindo lá da tua casa. E na hora eu entendi que era lá da casa dos meus pais. E eu falei, nossa, que loucura, né? Era da minha parentela. Só que eu, na hora, obedeci. Eu falei, eu rejeito toda a palavra contra a minha casa, minha família, meus filhos, meu casamento, e comecei a rejeitar. Tá, saí do banheiro, fui pegar meu celular, quando eu peguei meu celular tinha um áudio dessa pessoa, que há 8 meses atrás eu tinha lavado o pé, que não era meu pai. E aí, eu tinha um áudio e eu, botei pra ouvir. Quando eu botei pra ouvir, gente, eu confesso pra vocês, que o meu coração disparou. Eu fiquei tão ruim. O meu marido tava perto, ele ouviu aquele áudio, ele falou, me dá aqui esse telefone que eu vou ligar pra ela agora. Eu falei, não, gente. Ela falou tanta coisa. Ela falou tanta coisa, tanta maldade nas palavras, naquele áudio que vocês não têm ideia. Ela gritava, se desesperava, sabe? Ofensa, tanta ofensa. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E atrás, o meu pai estava junto e gritava, dizia, fica quieta, para com isso, porque ela fazendo isso na frente do meu pai. Imagina o que não estava acontecendo minutos antes para Deus dizer, Sinara, começa a rejeitar. Olha, gente, é muito louco e é muito maravilhoso. Mais do que olhar para a ofensa, é olhar pro cuidado do Pai comigo. Meu Deus do céu, meu Deus. E aí o meu marido falou, daqui o telefone que eu vou ligar agora para ela. Eu falei assim, não, amor, ninguém vai ligar. Porque eu falei, não, eu não vou viver essa bagunça de novo, eu não vou voltar para essa bagunça. Falei, meu Deus do céu, eu falei, que é isso? Sabe assim, sabe quando você não é mais acostumada com aquilo, com aquele tipo de palavra, aquele tipo de gritaria? Eu falei, meu Deus! E eu falei para ele assim, vem cá. Peguei na mão dele e eu falei assim, vamos orar agora. E eu comecei, Satanás, aqui não. Na minha casa não, na minha família não. Eu não vou me arrepender de ter perdoado. Eu não me arrependo de ter lavado o pé dela. Ela continua sendo perdoada por mim. E eu comecei, e rejeitando e repreendendo, botei o capeta pra correr. Eu falei, na minha casa não. Aqui não. Não mais. Quando eu parei de orar, a mão do meu marido estava até com a marca da unha, assim, de tão forte que eu segurei. E, ok, eu falei, amor, vai fazer as tuas coisas e eu vou continuar limpando as minhas coisas. Aí, acabei de limpar o banheiro, aí eram umas 2 horas da tarde, só estávamos nós dois, né? Aí, depois do almoço, chegou as crianças da escola, eles almoçaram tudo, eu ainda estava sem fome, que, confesso, perdi a fome na hora. E aí, eu fui sentar, arrumei a mesa, botei o meu suplá, botei meu pratinho, peguei minha marmitinha e fui pegar meu celular para gravar. E eu queria contar isso para minha amiga que é pastora. E enquanto eu gravava o áudio para ela, o Senhor trouxe a revelação em forma de visão para mim. Ele mostrou o demônio, como o demônio estava nessa situação, como ele estava furioso, enlouquecido, que é aquilo que eu li aqui, ó. Aquilo que eu li aqui, ó. Que o diabo vai querer nos distrair. Ele vai querer nos tirar do lugar de posição. Ei, a isca de Satanás é a ofensa. Então ele usou. E, gente, ser ofendido por quem a gente não conhece até dói, mas passa.
E agora por quem a gente ama? Por quem a gente já foi lá, já se despiu, né? Tirou toda a roupa, né? Tirou orgulho, tirou tudo, foi lá. Fez com todo amor, com todo carinho, com toda a verdade, lava a pé, pede perdão e de repente aquilo vem de novo. Aí eu entro no tema desse vídeo de hoje. Perdão é uma decisão e eu não posso sair desse lugar toda vez que aquela pessoa tenta me ofender de novo. Eu já falei em outros vídeos para vocês, né, que eu escutei de um pastor que toda vez que eu perdoo, eu estou dando o direito daquela pessoa errar comigo de novo. Só que agora é diferente, porque eu tenho entendimento e eu protejo o meu coração de qualquer ofensa, sabe por quê? Porque o meu coração não vai ser isca para Satanás entrar e sujar, bagunçar tudo aquilo que... Gente, vocês estão vendo, eu estou no 7º vídeo. Eu ainda não acabei de falar de perdão. Então vocês estão vendo que não é uma história que aconteceu em 2 dias. Não, gente. Teve bastante tempo, teve bastante desconstrução, teve muitos dias, muitas renúncias. Tive que quebrar muitas vezes o orgulho, a justiça própria, as minhas vontades. Então, eu não ia perder tudo isso de novo, até porque se eu caísse naquela isca, o que ia acontecer? Eu ia ter que passar por essa matéria aí de novo, por essa situação de novo, e ia ter que voltar lá pedir perdão de novo, gente. Porque não é sobre a outra pessoa, é sobre mim. Então, quando eu me ofendo, eu deixo a ofensa entrar no meu coração, eu deixo a raiz de amargura entrar de novo, e aí eu começo a ficar magoado, eu fico com falta de perdão, e aí, quem é que está passando mal nisso tudo? É eu e é você. Né? Então, o que eu fiz? Eu orei, repreendi, e naquela hora, quando Deus me mostrou, Deus falou para mim assim, ó, desse jeito, filha, agora você viveu na prática, você entendeu na prática o que é a palavra que diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Você lutou com as armas certas, você lutou orando, repreendendo todo o mal. Então, naquele momento, eu tirei todas as armas da mão de Satanás, caíram por terra. Sabe por quê? Porque eu não caí. Por muitos anos e muitas vezes na minha vida eu me ofendi. É por isso que eu tava nesse processo de desconstrução. Porque era tanta ofensa, era tanto muro de proteção. Sabe, as pessoas jogaram tanto lixo em mim e eu peguei aquilo pra mim que depois eu é que tive que resolver toda a bagunça, a sujeira. Então, assim, foi libertador. E aí, naquela hora que Deus me mostrou, eu dei um pulo daquela minha cadeira e eu comecei a pular dentro de casa, gente, descortinou, sabe? Saíram as vendas, saiu todo o engano, eu falei, uau, meu Deus, pela primeira vez eu consegui resistir a uma ofensa. Gente, isso é maravilhoso, isso é libertador, eu celebrei aquele momento, aquilo foi... Gente, aquilo tudo que tinha acontecido se tornou isso aqui, ó, comparado com a revelação que o Senhor trouxe para mim. Meu Deus, como é bom não se ofender. Sabe, o Senhor está nos levando para um lugar de maturidade. Mulheres maduras não se ofendem. Mulheres maduras são ferramenta de cura. Ah, meu Deus, que coisa linda. E aí, o que aconteceu? Fiquei maravilhada aquele dia. Então, tinha tudo para estragar meu dia, para me ficar remoendo aquilo, para ficar triste, porque, gente, se vocês ouvissem a mensagem, vocês iam dizer assim, tu é louca. Como que tu conseguiu ficar quieta? É o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo de Deus manifestando o fruto do domínio próprio, do amor, da mansidão, da longanimidade, né? Da gente não se irar com rapidez, né? Então, foi muito o Espírito Santo habitando em mim. E aí, no outro dia, eu fiquei sozinha em casa e estava terminando de ajeitar a minha casa. Ai, gente, eu precisei, assim, parar. E fui para um canto com Deus e eu chorei. Ali eu chorei. Gente, eu chorei tanto. Eu falei, Pai, como as pessoas estão feridas, como as pessoas, elas preferem perder tudo que tiver que perder, mas não perdoam, como as pessoas se fazem de vítimas, como elas se colocam no lugar de vítima. Eu falei como elas estão adoecendo.
E eu disse, meu Deus, quanta ofensa, quanta mágoa, quanta dor, quanto ódio dentro dela. E aí o Senhor falou assim, filha, ontem você entendeu algo espiritual. E eu quero te dizer que eu estou te levando para um outro nível, porque você foi provada e foi aprovada. E ele falou para mim assim, estou colocando novas divisas na sua farda. Divisas, novas divisas dentro do exército, fala de novos níveis, autoridade. Então, meu amor, eu quero te dizer, com tudo isso, que perdão, quando você decide perdoar, você precisa se manter nesse lugar. Não desista da posição que foi tão difícil você chegar e se mantém. Mas eu vou explicar para você que a Sinara ali venceu, mas em outras situações eu não tinha vencido, né? Porque tem mais uma história que eu quero contar para vocês, que aí teve... Essa história foi muito bem sucedida e dali eu aprendi. Mas antes dessa, teve uma história em que Deus permitiu uma situação, aconteceu uma situação e eu saí do meu lugarzinho de decisão. Fui lá e perdi as estribeiras, falei um monte. Mas eu vou contar isso para você no próximo testemunho, já vou deixar isso para o próximo vídeo e vou contar para você. Então, aí você vai ter as duas escolhas e aí você vai ver qual realmente é a que vai te compensar, agir. Então eu quero te abençoar com essa palavra, que Deus possa falar fortemente ao teu coração e eu te espero no próximo capítulo. É tempo de florescer. Até amanhã.